Muito bom dia a todos. Quero continuar e terminar, pelo menos para já, este assunto de que temos estado a falar, que é más companhias, exatamente. Más companhias. Temos aquele versículo em que o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E temos visto alguns exemplos na Palavra de Deus. Estivemos a ver o exemplo de Ló, vimos o exemplo de Esaú, o exemplo de Jacó, das companhias que arranjou, o seu sogro, até, de certa forma, as suas mulheres também levaram-no a tomar certas decisões menos corretas. E vimos, na semana passada, vimos o vulgo que acompanhou a nação de Israel e que tantas vezes levou por maus caminhos. E vimos na semana passada os moabitas e os gibeonitas. Foram dois povos que causaram grandes danos pelo simples facto de o povo de Israel se ter envolvido com eles. Não, eu volto a dizer, não vamos pegar nas passagens e dizer que o Senhor vai lidar connosco da mesma maneira. Qualquer passagem nas Escrituras, nós vamos primeiro procurar perceber qual era a intenção do escritor. O que é que ele queria dizer com aquilo. Antes de querermos aplicar à força toda a nós, devemos pensar primeiro porque é que aquilo está ali escrito. Claro, não vamos, de maneira nenhuma, agir da forma que nós vimos na semana passada. Quem é que foi que pegou numa lança? E o que é que ele fez com uma lança? Na semana passada nós vimos. Sim, um casal que era um israelita que era dos maiores, era de uma família importante em Israel, com uma moabita, e ele, o Finéias, neto de Arão, trespassou-os com uma lança. Claro, não vamos fazer agora uma coisa dessas, de maneira nenhuma, mas fica sempre a lição de que quando nós não obedecemos, não seguimos os conselhos de Deus, perdemos sempre. E o livro de Juízes é um caso claro disso. Tantas vezes o povo de Israel sofreu pelo facto de não dar ouvidos a Deus. Envolveu-se com os povos com quem não se devia ter envolvido. E temos um caso clarinho de alguém que cometeu grandes erros pelo simples facto de se ter envolvido em demasia com o povo que não era povo de Deus, que foi Sansão. Sansão, nós vemos, nem vale a pena estarmos a perder muito tempo com este caso, porque é tão conhecido, mas vamos só relembrar um pouquinho, porque eu queria falar de outros. E este já tem sido muitas vezes falado. Devemos a sua história começar em Juízes 13. Juízes 13. É um homem que era nazireu, era um homem que devia ser separado, e ele envolveu-se em demasia com os filisteus. E nós vemos que ele, quando cresceu, ele foi para a terra dos filisteus, em Timnat. Vemos aqui Juízes 14:1. E viu uma mulher. E disse aos seus pais: vi uma mulher em Timnat, no versículo 2, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. E é muito, muito interessante esta palavra, estas palavras dos seus pais, que dizem: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás buscar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Claro que isto vinha de Deus também. Era o próprio Espírito do Senhor que o impelia para lá, que era para Sansão fazer a obra para que Deus o tinha preparado, que era de livrar Israel dos filisteus. Mas, de qualquer forma, isto não desculpa a atitude de Sansão de gostava, era agradável aos seus olhos, e ele quis. Faz-nos lembrar quem é que a dada altura disse: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, exatamente, tudo aquilo que o Salomão quis,
Eu estava a ver se tinha esta passagem, não tomei nota. Sei quem é Eclesiastes. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, não lhe neguei. E vemos que ele depois chega ao fim da sua vida e percebe que não valeu de nada. É vaidade. E vemos as consequências que houve para Sansão, por causa de ir atrás daquilo que era agradável aos seus olhos. E isto faz-nos lembrar também quem é. Logo a primeira pessoa que nós vimos, Ló. Ló olhou para a campina de Sodoma, era agradável aos seus olhos. E quis. E foi a escolha dele. E este homem também escolheu esta mulher. E vemos as consequências que houve para ele, pelo facto de se ter envolvido com os filisteus. Depois vemos mais à frente, em Juízes 16, procurou uma mulher prostituta dentro dos filisteus e depois Dalila envolveu-se emocionalmente com uma mulher que vemos que não só não era do povo de Deus, como tinha os seus valores completamente deturpados, que conseguiu convencê-lo a brincar com as coisas de Deus. Porque ele revelou-lhe o segredo da sua força. E vemos como o seu fim, claro que depois o Senhor ainda o usou para matar todos aqueles filisteus e trazer livramento a Israel. Mas sofreu muito por causa destas escolhas. Destas escolhas de se envolver com quem não devia envolver. Algum pensamento sobre Sansão queiram dar? Força, à vontade. É por isso que o critério de escolha para ele, para Sansão, foi a beleza dela. Beleza. Quem é que também fez isso com mulher? Nós já falamos dele, de Jacó. Jacó também tinha a Leia e tinha a Raquel. E a Raquel trouxe-lhe mais problemas do que a Leia. E o Senhor Jesus Cristo veio da descendência não de Raquel, mas de Leia. E ela era mais bonita do que a irmã, e quis. Muitas vezes... Desculpa. É só para dizer que muitas vezes as pessoas pensam, aliás, crescemos com a ideia de que o Senhor quer nos tirar as coisas boas. Qual é o problema em fazermos isto, qual é o problema em fazermos aquilo, e muitas vezes nós analisamos bem qual foi o critério da nossa escolha comparativamente com o critério que Deus tem. O critério da escolha de Deus é dar-nos a melhor vida que podemos imaginar. Esse sempre foi o critério dele. E o critério da nossa escolha é aquilo que nós queremos, é satisfazermos muitas vezes desejos muito básicos, muito primordiais. E como alguém dizia, é muito mais difícil ter beleza interior do que beleza exterior. A beleza exterior pode-se trabalhar, mais ou menos, com maior ou menor dificuldade. A beleza exterior. Agora, a beleza interior é que é isso que se deve buscar, que ele não buscou, de facto, e trouxe-lhe grandes consequências. Logo a seguir, a Sansão, se mais ninguém tiver alguma coisa para dizer sobre Sansão, temos uma história que quase ninguém conhece. Provavelmente as pessoas pensam, tem a história de... As pessoas já pensassem nas histórias, ora bem, tem a história de Josué, depois vem a história de Gideão, tem a história de... Alguns ainda se lembrarão da história de Jefté, que também é assim uma história um bocado muito pouco conhecida. Também tem assim algumas passagens assim um bocado estranhas, muito estranhas mesmo, na história de Jefté. E depois tem a história de Sansão. E a seguir a história de Ruth, não é? Mas tem aqui duas histórias pelo meio. Uma delas mesmo muito macabra. Que não é que nós vamos ver. Vamos ver esta de Mica. Mica, Juízes 17, logo a seguir à história de Gideão. Mica é um homem que... Vamos ler aqui rapidamente os versículos, porque isto é revelador. Estes primeiros este capítulo 17 é revelador de como é que nós podemos ficar quando não queremos saber do que Deus tem para dizer. Porque neste tempo, é importante saber que neste tempo, o versículo-chave de Juízes é... Qual é o versículo-chave de Juízes? O lema, se pudéssemos definir o livro de Juízes numa frase, qual seria? Naqueles dias, rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, não havia...
Era uma anarquia, praticamente. Não havia liderança espiritual. Havia, esporadicamente, mas o que acontecia sempre? Vinha um juiz, livrava a nação ficava bem enquanto ele vivia, algum tempo, depois voltava-se para os deuses das outras nações, lá está a tal influência das nações que estavam à volta e às vezes no meio deles. Depois o Senhor mandava outra nação para os castigar e depois eles pediam a Deus mandava um juiz, o juiz salvava-os, o juiz julgava durante algum tempo e era sempre assim. E neste tempo, assim, eles não julgavam, estes juízes não tinham sempre uma influência nacional, às vezes era local. E havia na montanha de Efraim, havia um homem na montanha de Efraim cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Pois até estava aqui este versículo, cada um fazia o que bem parecia. Eu não sei ao certo se terá sido este Mica que terá roubado a mãe, ou se alguém terá roubado a sua mãe e depois ele restituiu as 1100 moedas de prata, mas o que interessa é que depois ele fez um Deus, não é? Fez uma imagem de escultura e de fundição, supostamente para adorar a Deus. Ou seja, alguém que não tinha a mínima noção, ou não queria saber, de que aquilo estava errado. E a história continua. E fez um dos seus filhos por sacerdote, o que é completamente errado. Quem é que podia ser sacerdote? Era só da linhagem de Arão, não era um qualquer. Nós vemos mais tarde Jeroboão, que dos mais baixos do povo fez sacerdotes. Quando há um declínio espiritual acentuado, qualquer um exerce um cargo de liderança. Isto é caso para pensarmos. Eu costumo pensar assim, comparar estas duas passagens. Os mais baixos do povo fez sacerdotes com, sei que é outro tempo, mas os diáconos que foram escolhidos em Atos 6. Quem eram? Homens cheios do Espírito. Ou seja, para diáconos, que nem sequer é aquele cargo supostamente mais elevado numa suposta hierarquia, com um cargo não é inferior, mas não tanto dedicado à palavra, homens cheios do Espírito. E quando o declínio espiritual é tal, qualquer um, até dos mais baixos do povo, nem sequer eram da linhagem de Arão. Mas a história continua. Porque se calhar o Mica chegou à conclusão de que podia arranjar melhor do que o filho para ser sacerdote. E havia num mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, veio até à casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Isto é de quem não tem noção do que anda a fazer. Mica, um homem que fez um ídolo em casa, quando a lei dizia claramente: não farás imagens de escultura, encontrou alguém, um levita, e pediu-lhe para ser por sacerdote. Sacerdote mais o quê?
Pai. Se vocês pensam, de onde é que vem a ideia diabólica, com todas as palavras, de padre? Vem do paganismo. Vem daqui também. Padre é pai. Não é? Ter alguém como um pai, em termos espirituais, chamar-lhe pai, vem daqui. Vem de pessoas que não têm a mínima noção do que andam a fazer em termos espirituais. E ele pensou, olha, agora sei que o Senhor me fará bem porque tenho um levita por sacerdote. Ou seja, os sacerdotes não podiam ser só, não bastava ser levita, era da linhagem de Arão. Isto é completamente de quem não tem noção do que é que a palavra de Deus diz. E quando nós nos afastamos tanto da palavra de Deus, chegamos ao ponto em que diz, agora o Senhor vai abençoar a minha vida, o Senhor está agradado comigo porque eu estou a fazer o quê? Algo que está contra a Bíblia. E este homem estava convencido que estava bem. E é este o ponto em que nós podemos chegar quando nos afastamos de Deus, da sua palavra, dos seus princípios. Podemos chegar a um ponto como este homem chegou. Agora, qual é a má companhia? O levita arranjou uma má companhia. Porque este Mica, de facto, não era uma pessoa aconselhável. E porquê é que ele arranjou uma má companhia? Porque ele andava à procura de quê? De servir ao Senhor? De comodidade. Comodidade. Ele queria uma vida mais ou menos descansada, sem grandes preocupações com o dia da manhã. Ele disse, cada ano te darei 10 moedas para... Ou seja, enquanto ele ali estivesse, tinha sustento. Isto faz-me lembrar alguns que... já fui mais abertamente contra pessoas que vivem da obra, por assim dizer. Obreiros do tempo integral. Por causa de alguns maus exemplos que nós conhecemos, mas também há alguns bons exemplos. Eu não vou ser dogmático e taxativamente contra, mas digo como o apóstolo Paulo dizia, como tudo comigo não se faça assim. Acho a base bíblica para dizer que pode viver da obra, mas contudo comigo não se faça assim. Este homem estava à procura desta comodidade, desta vida sem grandes preocupações. E, de facto, foi meter-se numa situação de idolatria. Idolatria, claro. Como é que um sacerdote, como é que uma pessoa... Imaginem o que é. Alguém, sacerdote, aceitar ser levita, ainda por cima, numa casa de ídolos. E se calhar alguns que, se calhar, desses tais... Porque podemos cair nesse... Porque há maior perigo, quando uma pessoa é obreira no tempo integral, há mais perigo de se submeter a coisas que, noutras circunstâncias, não se sujeitaria. Não é? Que ele aqui sujeitou-se a duas situações erradas. De ser sacerdote, que não poderia ser, pai, também, e estar a servir de sacerdote numa casa de ídolos. Estava a pactuar com o paganismo. E alguns acabam por pactuar com coisas que se calhar até acham que estão erradas, mas como precisam também do seu sustento, têm de cederem algumas coisas. Se cedermos a alguma coisa que não seja fundamental, ainda se compreende. Agora, quando se cedem coisas absolutamente antibíblicas, eu dou-vos um exemplo muito rápido. Num livro que li há tempos, eu acho que já falei sobre isto. Um pastor que dizia: eu tenho uma opinião sobre a homossexualidade, mas a minha igreja não sabe qual é. Ou seja, pode chegar ao ponto em que eu não vou falar deste assunto, porque se eu falo deste assunto tenho problemas. Não vou falar de assuntos que me podem tirar o sustento, me podem tirar a comodidade. Mas esta história não acaba aqui. Passados uns tempos, naqueles dias, não havia rei em Israel, capítulo 18. Eu vou contar isto muito rapidamente. Alguns da tribo de Dan não tinham achado ainda lugar suficiente para habitar. Então andavam à procura. E passaram por ali, onde morava o Mica. E iam espiar uma cidade, e depois até foram lá e conquistaram essa cidade e passaram a viver lá. E à vinda, primeiro passaram lá, deixem ver,
no versículo 3, 18:3, estes da tribo de Dan. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz de uma serva levita e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e lhe sirvo de sacerdote. E eles perguntaram se o Senhor iria fazer prosperar o seu caminho, e ele disse que sim. Claro, ia dizer: não, o Senhor, não vão por aí que o Senhor não quer. Ele disse, lá está, que é o que acontece muitas vezes com alguns. Assim, é claro que é fácil falar dos obreiros a tempo integral, mas também há alguns que não são e que dizem também aquilo que as pessoas gostam de ouvir. E ele disse, de facto, o que eles queriam ouvir. Disse: vão, id em paz. O caminho que levar está perante o Senhor. Então eles foram e espiaram aquela cidade e conquistaram aquela cidade. E depois, à vinda, versículo 18. E entrando eles depois em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os trafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: o que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem connosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os trafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Ou seja, arranjou uma situação melhor. Também foi um bocado forçado, não é? E lá foi ele. Ou seja, quanto melhor, melhor. Não é? E há este perigo. Então, só volto a dizer, não sou contra esta maneira os chamados, se calhar há um termo talvez melhor, não sei se alguém terá um termo melhor, dos obreiros de tempo integral. Pessoas que servem ao Senhor a tempo inteiro. Acho que há lugar para isso, mas há perigos. E devem estar conscientes desses perigos. Que é, surge uma situação melhor, lá vão. E alguns que... E eu sei que muitos não são, mas há alguns que o são. Alguns que são mercenários. Pessoas que é consoante o dinheiro, de onde vier mais dinheiro, lá vão eles. Eu tenho estado a ouvir umas mensagens do Tiago Cavaco, que está ali exposto ele tem falado muito do Lutero e teve uma palestra recentemente aqui no Norte, no Centro. E eu tenho ouvido algumas mensagens dele na igreja, ele de uma igreja batista em Lisboa, na Lapa. E ele vai ao Brasil também, às vezes, e ele dizia há dias na igreja dele, claro que ele é obreiro, tempo integral, mas é daqueles pastores que têm uma igreja a seu cargo e que acredito que façam um trabalho, um bom trabalho para o Senhor, dentro da linha que nós sabemos que os batistas seguem, um pouco diferente da minha, da nossa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece os seus corações. Ele dizia que eu vou ao Brasil e ele dizia assim: vocês não têm noção de quanto é que ganha um pastor no Brasil. E eu fiquei tentado. mas ou seja, se eu fosse mesmo só atrás do dinheiro, mudava-se para o Brasil, porque lá os pastores ganham e bem, apesar da situação económica não ser tão boa. Mas claro, não deve ser isto que nos deve levar. Há mais dinheiro ali, lá vou eu. E depois dizem que senti o chamado do Senhor. Cuidado com estas expressões, que muitas vezes não tem nada de bíblico, é mais de querer arranjar uma expressão aparentemente bíblica para fazer valer os nossos interesses. Então este homem, este levita, muitos se calhar nunca tinham ouvido falar dele, leiam a história, é interessante esta história. E depois a que vem a seguir é interessante, mas é muito... digo que é para maiores de idade, digo eu. Não, porque é assim um bocadinho... é macabra mesmo. Tanto que esta história não é contada normalmente naqueles livrinhos de histórias. Há o Gideão, há o Sansão, há muitos outros, mas não há o Mica e não há o Levita que aparece aqui a seguir em Juízes 19, 20 e 21, que é uma história em que a nação de uma tribo, a tribo de Benjamim, quase que é aniquilada por completo. Situações muito, muito complicadas devido a quê? Não haver rei em Israel e cada um fazer o que bem entendia. Alguma coisa queiram dizer mais sobre isto? Atenção, eu não quero aqui
demonizar aqueles nossos irmãos que fazem um trabalho honroso e para o Senhor e vivem disso. Nós temos 2 irmãos que vêm aqui com alguma frequência e que o são, e não ponho em causa o trabalho que eles fazem. Porque às vezes é muito fácil dizer só porque é uma obreira tempo de integral, não quero nada com ele. Não vou por aí. Mas claro que há perigos. E há alguns que infelizmente não têm honrado ao Senhor por causa de terem feito como este de levita. Comodidade, há melhor, e lá vão eles. Alguma coisa mais quero dizer? Só tem mais um caso. Posso falar? Agora vamos avançar um bocadinho. Eu já tinha falado deste e queria falar mesmo. Segundo o livro de Samuel, e se calhar vocês dizem, passaste tantos à frente. Não sei se passei algum à frente, digam-me. Depois de uma próxima oportunidade que haja, poderei até falar de alguns deles. Tinha aqui ainda alguns que queria falar. Talvez mais um ou outro. Nós sabemos da história de David quando adulterou e contribuiu para o assassínio de Urias, e depois vemos, a partir daí, teve muitos problemas na sua família. E logo a seguir, não é por acaso, segundo o livro de Samuel 10, 11, quer dizer, adulterou e mandou matar. Não foi exatamente ele que matou, mas contribuiu, foi basicamente mandar matar Urias, e depois, no 12, ele foi repreendido e o filho morreu. E a seguir, nós temos de começar os problemas para David. Segundo o livro de Samuel 13, e aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de David, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de David, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de David, ou seja, era primo. E era Jonadab, homem muito sagaz, o qual lhe disse: porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando o teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepara a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a sertã e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que se fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E o seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto.
Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, se acendeu em ira. Porém Absalão não falou a Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Talvez conhecessem esta história. É um incesto, algo que não devia ser feito, mas possivelmente, até isto bem falado, talvez se arranjasse, pelo menos é o que ela diz aqui ao seu irmão, não me negará. Mas é triste porque Amnon amava a sua irmã, mas era-lhe difícil fazer alguma coisa. Mas aqui entrou quem em cena? Um amigo, daqueles amigos, os partalhões sagazes, que sabem na toda e que influenciou, aconselhou a fazer algo que ele achava que não conseguia fazer. Não tinha coragem, não sabia como é que havia de fazer. Porque, como é que é dizer? O amigo percebia que ele só conseguiria alguma coisa com a sua irmã forçando-a, arranjando uma maneira de poder forçar. Então, arranjou este estratagema. E vemos como, depois que ele teve o que queria, aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. Deita esta fora. Já não lhe servia, já se tinha servido dela e agora já não queria para nada. É triste depois do fim dele, porque o seu irmão Absalão também começou aqui, de certa maneira, o espírito de Absalão de querer revoltar-se contra Davi. Matou o seu irmão e depois a fase seguinte foi mesmo voltar-se contra o seu próprio pai. Sabem uma coisa? Depois Amnon foi morto pelo seu irmão. Sabem, depois de toda esta cena, quem é que não aparece mais? Quem é que não aparece mais aqui neste relato? Tamar não aparece. O Jonadab. O Jonadab, que o aconselhou a fazer o que não devia, aquilo que estava errado, estava lá do lado dele para o ajudar quando não teve problemas por causa disto? Não estava. E estes amigos que nos aconselham a fazer aquilo que é obviamente errado à luz da palavra de Deus, não vão estar lá para nós quando nós precisarmos. E isto é uma lição que nós temos de ter cuidado com estas companhias que conhecem mais do mundo do que nós. Digo nós, os jovens, vocês, os jovens crentes ou que frequentam a igreja e que se calhar estão um bocado privados de uma mentalidade mundana. Cuidado com as más companhias. Cuidado com estas companhias de pessoas que já têm vivências muito à frente em relação às vossas. Muito à frente, no mau sentido. Porque não nos vão influenciar, dificilmente nos vão influenciar para bons caminhos. Este Jonadab, que até era primo, vemos o caminho pelo qual levou o Amnon. Vemos como foi triste este fim. Não vos quero tomar mais tempo. Algum pensamento sobre este caso? Senão fica esta lição de cuidado com estas companhias. Cuidado com estas pessoas que nos levam a fazer coisas que são erradas à luz da palavra de Deus e que nós, por nós mesmos, não tomávamos. Ele se calhar não, por ele mesmo, ficava ali com aquela paixão, mas se calhar passava. Agora, este amigo da onça, levou a conseguir fazer aquilo que ele próprio não conseguia fazer. Mais exemplos haveria? Querem dar exemplos de outras pessoas? Alguém já falou de outros maus exemplos para as companhias? Quais são? O Roboão, que arranjou os seus amigos. Depois vemos, em alguns casos, o seu neto
o rei Asa a querer fazer uma aliança há entre mim e ti, disse ele ao rei da Síria. Vemos Josafá também é um caso muito interessante de alguém que diz a dada altura ao rei Acabe: eu serei como tu. Um crente a dizer a um descrente: eu vou ser como tu, eu sou igualzinho a ti. Como Zé António disse há umas semanas, o crente para descer ao nível do descrente é fácil. É fácil. Eu sou como tu. Agora, o descrente, para subir ao nível do crente, só mesmo tornando-se crente, só mesmo convertendo-se. Vamos ficar por aqui, já passamos um pouquinho da hora, e fiquem estas lições para aviso nosso.